E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos contar sobre uma nova seita que foi desarticulada aqui no Amazonas no último final de semana e que prometia que no Dia dos Pais aconteceria um arrebatamento poderosíssimo. A conversa foi tanta que trancafiaram mais de 30 pessoas, entre crianças e adultos, estocaram comida e só não foi pior porque a polícia conseguiu intervir. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar detalhes para vocês sobre tudo o que apuramos dessa tal seita e todo o desfecho disso que poderia ter sido um grande derramamento de sangue. E antes de eu contar para vocês sobre essa nova seita, vou pedindo que se você gosta de curiosidades amazônicas, notícias de uma forma diferente e assuntos polêmicos, deixe o like no vídeo, se inscreva e se possível torne-se membro em nosso canal. Quanto mais curtidas vocês dão em um vídeo, mais eu entendo que aquele tipo de conteúdo é interessante e mais conteúdos similares eu trago aqui para vocês. E se você já é inscrito em nosso canal, o nosso muito obrigado. Pois bem, na última sexta e no último sábado, a polícia do Amazonas desarticulou uma seita religiosa que informava que o mundo iria acabar e eles precisavam estar orando para serem salvos no arrebatamento, que aconteceria exatamente no Dia dos Pais. Por sorte, isso não aconteceu porque a polícia acabou com a reunião particular e botou para correr 32 pessoas do local. Essa situação aconteceu na cidade de Itacoatiara, cidade distante a 250 km aqui de Manaus e que faz parte da nossa região metropolitana. Aliás, vocês vão ouvir muito eu falar aqui em nosso canal sobre a cidade de Itacoatiara, porque é uma cidade muito importante aqui para o Amazonas. E só para contextualizar sobre o que seria esse arrebatamento, o arrebatamento para os seguidores da doutrina cristã será o momento em que o Senhor Jesus Cristo deixará o seu trono no céu e virá pessoalmente ao encontro da sua igreja, a fim de levá-la para a casa do Pai. Ou seja, Jesus não enviará um anjo ou qualquer outro emissário para fazer isso, ele virá pessoalmente. Então se cumprirá literalmente a promessa de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, será a hora que ele voltará pessoalmente para buscar-nos para si, para que estejamos onde ele está. E aí existem inúmeras passagens no Novo Testamento que devemos esperar a volta de Jesus a qualquer momento. Uma informação tão confidencial que nem os anjos sabem, mas o José Augusto, filho do seu José Roberto, lá do bairro Jardim Florestal, na Rua F, da cidade de Itacoatiara, estava crente que teria uma hora marcada e que coincidentemente seria no Dia dos Pais. Eu sei que falando assim parece um absurdo, mas é porque é. E mais, eu achava que depois do caso Didia, nem iria aparecer outra seita aqui no Amazonas, pelo menos não tão cedo. Mas foi isso que aconteceu, e segundo moradores e parentes das vítimas, o líder, que seria um cara chamado José Roberto, teria convencido dezenas de pessoas a se concentrarem em oração até a data prometida, com o possível evento que ocorreria ali no Dia dos Pais. E então ele juntou 32 pessoas desde o primeiro dia de agosto e colocou todo mundo para orar. Esse povo estava com tudo estocado lá dentro: alimentos, cestas básicas, carne, frango, enfim, tudo o que precisassem para se manter durante esse período, sem que precisassem se desconcentrar, sair ou ir na taberna comprar nada. Tudo estava devidamente guardado. A missão era bem clara: orar até ir todo mundo de arrasta para cima, literalmente. Quem teria passado a informação para o senhor José Roberto teria sido seu filho falecido José Augusto, que através de manifestações de sonhos teria dito ao pai que o arrebatamento seria no domingo, dia 4. Mas, por algum motivo, houve ali uma mudança nos planos celestiais e passou então para o próximo domingo, que seria o domingo, Dia dos Pais. E começou a chegar gente de todo lado, inclusive gente que saiu aqui de Manaus e foi para Itacoatiara se juntar ao grupo para orar. Isso porque era um grupo muito seleto, todos eram ligados entre si por laços familiares, e a seita usava de pano de fundo a religião católica e usava terços, bíblia e galhos de arruda ali para fazer os benzimentos. Também havia sido dito por mensagens que eles faziam parte da comunidade Nossa Senhora Consolata, no qual José Roberto, devoto, e que inclusive teria casado seu filho na paróquia de mesmo nome, isso 15 anos atrás. Só que o tal Roberto se esqueceu de combinar com a vizinhança, que acabou denunciando ele. E além da vizinhança, teve também o primeiro caso que abriu um inquérito. Uma mulher, que seria a filha do filho falecido do José Roberto, havia sido convidada para almoçar nesta casa, e foi com suas filhas pequenas. Aí ela almoçou, conversou e tudo estava bem até a hora dela ir embora.
Na hora que ela ia embora, quem diz? Ela simplesmente foi impedida. Daí uma filha menor dela pulou o muro e fugiu para pedir ajuda. Acontece que arrombaram a janela da casa dela e amarraram a menina e trouxeram ela de volta para casa, alegando que ela estava com capiroto. Além disso, foi dado um aviso claro de que ninguém podia mais sair e entrar naquela residência. E foi quando o caso começou a ficar tenebroso. A mulher fez tanto caso que acabaram liberando ela e as filhas. E ela então foi direto para a polícia para registrar ali o boletim de ocorrência. Daí a polícia civil, depois dessa ocorrência, foi no local e pediu para entrar. E ele disse que a polícia só entraria com ordem judicial, ou mandado judicial. E aí a polícia civil conseguiu a ordem e na última sexta-feira, dia 9, logo pela manhã, foi no local para averiguar a ocorrência. A equipe comandada pelo delegado Paulo Barros, além de uma equipe do Conselho Tutelar, foi até a residência porque haviam denúncias de que tinham várias crianças lá. E aí os policiais então bateram na porta, chamaram e ninguém abriu. Eles então arrombaram o cadeado e entraram. Quando a polícia entrou, eles ficaram ali quase 2 horas e saíram sem ninguém, pois ninguém quis sair. Olha, a polícia tá saindo aqui, ó. A polícia saindo. Eles vão falar lá, comandante. O Conselho Tutelar vai levando algumas coisas. O que é isso aí, conselheiro? É um barco. É um quê? É um barco? Estão levando um barco ali, ó. E a criança? Sim, exatamente isso que aconteceu. No local tinham 32 pessoas confinadas desde o início do mês, sendo crianças e adultos, as crianças ali perdendo aulas e os adultos perdendo trabalho, mas como ninguém achou que estava sendo abusado, ninguém quis ir embora. E a polícia respeitou. Isso me lembrou lá do caso Didia, quando o policial foi no local e disse que tinha uma denúncia de cárcere privado. E que o fato dela estar em casa com irmão e mãe não deu em nada. Lá em Itacoatiara foi parecido porque as crianças estavam acompanhadas dos seus responsáveis. E aí ninguém achava que estava sendo abusado, nem que estava em cárcere privado. E aí eu vou colocar para vocês uma entrevista da conselheira tutelar que acompanhou essa entrada ali na sexta-feira e do próprio delegado do caso na sequência. As imagens são do Portal do Jota, um portal de Itacoatiara que vem fazendo lives com qualidade profissional junto com o Portal LCJ. Então se vocês puderem dar uma curtida no perfil deles lá no Facebook, eles vão gostar bastante também. Dito isto, segue a fala da conselheira Amanda sobre a situação das crianças. Cara, assim, só em relação à criança, né, que todo mundo questionando, a gente não pode falar, porque como está em segredo de justiça, até mesmo pela questão que a gente não sabe o que pode ser feito com essa criança. Então, para preservar e resguardar a vida dela, a gente não vai dizer como está muito o andamento da situação dela, né? Mas o que nós podemos dizer? Que a criança, logo, como ela não está vendo a mãe já há algum tempo, ela vai estar com a mãe, ela vai ver a mãe, mas para que não atrapalhe, né? Até mesmo de repente, pode fugir com a criança, pode fazer qualquer coisa. Então, para resguardar essa situação, porque eu tenho certeza que eles estão vendo também, eles vão querer fazer algo, né? Por trás. Então, a gente não pode falar em relação a ela. Agora, tem outras crianças lá, como ela tem, são 17 crianças, né, mano? 17 crianças lá dentro, entre criança e adolescente, eu acho que 10 adolescentes e 7 crianças com o bebê de colo. Só que todos estão documentados e todos estão com a mãe e com o pai, né? A mãe e o pai presente. A única criança que está só com o pai é a criança em questão, né? Que a mãe estava lá falando, que está só com o pai lá e a mãe está aqui fora. Mas assim, todas as providências que nós estamos tomando, desde ontem, né, mano? Estamos trabalhando, estamos com essa mãe, desde a hora que a delegacia entrou em contato com a gente, nos comunicou da situação. Estamos atendendo ela no conselho e dando todo o suporte. E assim, eu acredito que a gente vai ter ali um feedback positivo, né, da justiça, para que a gente possa resguardar o direito dessa criança, né? Mas de antemão, assim, para a população ficar informada, nós vamos estar fazendo um novo relatório de tudo que a gente viu lá dentro, que a gente acha que tá sendo violado, né, o direito da criança, do adolescente, porque tem muitos, né, que estão fora da escola, inclusive não estão indo para aula há muitos dias porque estão confinados lá dentro. E isso aí a gente sabe que é abandono intelectual, é crime. Bom, aí perguntaram se ela conversou com os pais, mas aí ela disse que conversou só com as crianças, levantando a documentação, onde moram, onde eles estudam, etc e tal, e que a maioria é da zona rural. E aí deixou bem claro que o Estado é laico e que eles não podem fazer muita coisa, porque é uma manifestação religiosa. Do contrário, eles cairiam na questão de intolerância religiosa. E por isso era preciso ter muita cautela, mas sem perder de vista o que estava acontecendo ali dentro. Eu falei, a gente só pode retirar se a gente tiver uma ordem, né, um mandato, e aí a gente pode retirar. Então, como nós não temos, nós não podemos fazer da nossa cabeça, porque nós podemos responder por abuso de poder.
Então, por isso que a gente está esperando, né, esse posicionamento da justiça para que a gente faça algo. Mas assim, de antemão tá tudo comunicado, tudo no plantão, e estou só esperando o posicionamento do promotor e vamos informar essa nova situação das outras crianças que estão sem estudar, porque é crime, abandono intelectual, elas estão há um tempo já fora da escola, então... Quase 9 dias sem ir pra aula, né? Uma 9 dias, as outras a gente nem sabe, a gente já vai entrar em contato, né, nas escolas que elas estudam, pedindo relatório, né, mano, pra gente saber há quantos dias elas estão já fora da escola, né, as outras, né, sem ser essa criança que está em questão. Cara, assim, eu praticamente estava só entrevistando as crianças, vendo documentação, questão da escola, onde elas estudam, né, mas o colega que conversou, teve mais uma conversa com ele, né, que ele estava entrevistando e eu estava fazendo essa parte de levantamento de documentação, de escola, da mãe, do pai, onde moram, onde residem, né, a maioria é da zona rural, alguns não são, daquela cidade não moram naquela casa. E aí é uma situação, gente, muito delicada, porque, assim, o Estado é laico, né? A gente tem que respeitar a religião, beleza? Que é uma religião, a gente foi lá, né, com o judicial, respeitando tudo que tem que ser respeitado, o culto deles, mas, assim, tá uma situação, assim, muito complicada, entendeu? Uma situação da psicológica deles, entendeu? Dos adolescentes e das crianças também. E aí eu vou pôr também a fala do delegado do caso, o Dr. Paulo Barros, que disse que o líder seria um senhor de 72 anos, que, como dito, usa como pano de fundo a religião católica, mas que ele segue um rito diferente, ou seja, seita, né? Até porque aqui no canal a gente consegue observar a questão de seita e nessas descrições não tem nem como achar que não é. Mas aí ele falou que quando bateram na porta e eles não abriram, foi porque estava todo mundo confinado em oração, e que ali tratava-se de uma igreja familiar que já existe há 16 anos e que no sábado eles haviam reunido todos os membros familiares e a única que saiu e reclamou foi a filha de um dos filhos dele que faleceu e que pro delegado estava tudo normal, que a única coisa fora da caixa era o cárcere privado, né, que foi da menina que pulou e que depois o pessoal sequestrou ela de volta e que depois liberaram ela, motivo pelo qual instaurou o inquérito. E o restante estava tudo legalizado. E aí eu vou pôr para vocês aqui a fala do delegado Paulo Barros. Nós recebemos aqui uma denúncia, uma família fez um registro de ocorrência no sábado na delegacia, né? Uma senhora dizendo que ela esteve lá, né? Foi convidada para um almoço familiar no sábado, né? Por volta da hora do almoço. Ela e seus 4 filhos menores, né? Era a família do esposo dela falecido e que ela, segundo ela ficou ali durante algumas horas, né? Sem poder sair, né? O rapaz, suposto líder ali da igreja, não permitiu que ela saísse, né? E inclusive ela teve uma filha que conseguiu sair, mas foi trazida de volta ao local e que após muita insistência dela, ela foi liberada, né? Então foi feito esse registro de ocorrência de cárcere privado, né? Nós ouvimos ela, né? E segundo o que ela e a filha relataram pra gente, as demais pessoas que estavam naquele local estavam ali de livre, espontânea vontade, né? No entanto, durante esses dias, né, essa semana, vieram na delegacia algumas pessoas, colegas de trabalho de pessoas que estavam lá dentro, que estaria faltando trabalho. Tivemos também a presença de uma mãe cuja filha está lá, né, na companhia do pai. Então, nós comunicamos isso à justiça e nós fomos lá algumas vezes, né, pedir para verificar a situação das pessoas que estão lá dentro, se estão ali exercendo o direito constitucional de culto ou estão ali forçadas, né? Nas 2 vezes que nós fomos lá, não foi autorizada a nossa entrada, exigiram o mandado. Então nós solicitamos o mandado de busca e apreensão, a justiça na data de ontem concedeu, né? Então nós fomos hoje na companhia do Conselho Tutelar, porque haviam crianças, fomos lá averiguar a situação, né? No local nós identificamos ali, conversamos com o líder, né, que é um senhor de 72 anos, explicou pra gente que ali é uma igreja, né, que eles denominam católica, mas seguem um rito diferente. Ali é o local em que eles exercem. Ali, quando nós chegamos, estavam 32 pessoas em oração, né? Estavam em oração em um ambiente da casa. Então nós chegamos, conversamos, explicamos o motivo pelo qual estávamos lá, né? Nós separamos todos os menores, eram 12 menores de idade e eram 20 adultos. Nós separamos de um por um, né? Conversamos separado dos demais em uma sala, né? Sim. Perguntamos sobre a situação, se estavam ali por vontade própria ou não. Enfim, todos eles, sem exceção, relataram pra gente que estavam ali por vontade própria, né?
estavam ali exercendo a sua religião, né? As crianças, todas as crianças estavam acompanhadas de um responsável, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, né? O Conselho Tutelar levantou o nome de todos os menores, né? Vai chamar alguns pais para conversar no Conselho Tutelar para ver a questão se estão faltando aula, se estão, enfim, fazer o trabalho do Conselho Tutelar, né? Então nós investigamos, né? Fomos até o local e não identificamos mais ninguém que esteja ali de modo forçado, né? Então nós finalizamos a diligência, conversamos individualmente com cada um, levantamos os dados, vamos comunicar à justiça um cumprimento, mas nós deixamos uma notificação para o suposto líder da igreja, para ele comparecer aqui na delegacia para prestar depoimento quanto à acusação dele ter mantido em cárcere privado aquela família no sábado. Eles afirmam... Bom, só que não é necessariamente assim que as coisas acontecem. É claro que a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela não fala por si. A gente percebeu aqui que eles são incapazes de reconhecer a situação em que estão postos. E vai que no domingo acontecesse um arrebatamento forçado. Para evitar a dúvida, a Justiça do Amazonas determinou que o local fosse isolado. Aí, no sábado, durante a noite, temendo o pior, afinal de contas, o dia D seria no Dia dos Pais, então tudo poderia acontecer, assim como nada. E para não correr risco, a Polícia Militar foi acionada para cumprir a ordem de isolamento do local. E aí foram várias viaturas da Polícia Militar, com aproximadamente 30 policiais, Conselho Tutelar novamente, Secretaria de Meio Ambiente e o Fórum de Justiça. Além disso, a ação contou também com 2 ônibus para encher de gente, até porque o que pesou mais foi a questão desse arrebatamento. E uma vez que ninguém sabia se de repente poderiam ser arrebatados somente os confinados, e para não arriscar foi esse tanto de gente. E depois de muita conversa, a polícia conseguiu convencê-los a saírem. E tu acredita que esse povo que estava rezando saiu dando cotoco para a plateia? Sim, porque a esta altura toda a cidade já estava lá para ver as caras dos presepeiros. E aí dá uma olhada nesse time, nessa delegação entrando no ônibus direto para a cadeia, ou melhor, para a delegacia, ou melhor, para ser espalhado, né? Vão ser levados para o hospital. Saiu primeiro. Saiu primeiro lá. Saiu o segundo. Tem calma, pessoal, calma. Saíram 3. Saíram primeiro 3. Estão saindo as pessoas agora, gente. Portal do J ao vivo. Saiu mais uma. Estão saindo com camisa nos rostos aqui, ó. Uma grande multidão acompanha. Olha, saiu outra ali, ó. Dando cotoco. Saiu dando cotoco. Saiu mais uma. Saiu mais um aí, ó. Mais um. E ainda tão brabo ainda, estão dando cotoco aí pro pessoal. E aí depois, né, de fazer todo esse auê com os adultos, chegou a hora de recolher as crianças. Aí chegou ali um ônibus escolar para recolher as crianças. E diferente dos adultos que eram vaiados, as crianças acabavam recebendo aplausos ali. Dá uma olhada na diferença. Olha só as crianças. Isso. Estão aplaudindo ali as crianças. Olha o pessoal, tá saindo as crianças, tá saindo. Bom, ao final ninguém foi preso, foi todo mundo dispersado. Os menores foram conduzidos para o Hospital José Mendes para exames e os demais foram retirados da casa e liberados nas adjacências do Jardim Florestal. Os adultos foram para suas casas também e o líder da seita permaneceu na casa dele, que no caso era onde funcionava tudo. Aí a polícia apresentou alguns objetos apreendidos nesse local de culto, mas que não havia crime nenhum, pois ninguém havia sido morto. Além dessa declaração cabulosa, o que mais me pegou foi ver os objetos suspeitos apreendidos e ouvir que eles eram ali objetos usados pela religião deles. Aí você pensa que é um terço, uma bíblia, uma hóstia, sei lá, um cálice, mas não. Dá uma conferida nos objetos apreendidos
e no fundo ali o áudio da entrevista concedida no local. Tudo bem, Jefferson? Deu tudo certo, Jefferson? Graças a Deus, deu certo. A polícia fez o trabalho necessário. Cumpriu a ordem judicial. Ninguém ofereceu resistência, conversaram direitinho, saíram. Então, graças a Deus, situação resolvida. Polícia Militar, segundo o BPM, está de parabéns pelo trabalho dos policiais que realizaram hoje. E parabéns à imprensa por essa cobertura, que assim todo mundo que está em casa sabe o que realmente aconteceu e desfaz aí tantos comentários ruins que tem. Não tem ninguém na casa, tá todo mundo seguro. As crianças estão indo para o hospital de acordo com a decisão da juíza. Então está tudo resolvido. A casa vai ser isolada? A casa já está. Já está isolada? Já está isolada, justamente. E o senhor responsável por isso, ele vai responder alguma coisa? Olha, até o princípio não houve crime aí. Até o princípio não houve crime. Ninguém foi morto, ninguém sofreu violência nenhuma. Só mesmo essa situação que houve de suspeita de que o pessoal poderia fazer alguma coisa com a própria vida e coisa e tal. Apreenderam ali 3 facas, eu vi apreendendo 3 facas, algumas armas, algumas varetas. Na verdade são os objetos que eles usam aí devido à religião deles, mas nada assim que oferecesse risco de morte para alguém que estivesse lá dentro da residência. Obrigado, Sargento Jefferson. Bom trabalho para vocês, parabéns, viu? Obrigado, valeu, Sargento Zé. Olha... Mano, aquilo ali não parecia ser algo como no catolicismo, não. Só se fosse de repente lá na Inquisição Católica. Que coisa mais cabulosa, que história mais estranha, para dizer o mínimo. Porém, engana-se quem pensa que tudo acabou aí. Não, as coisas não pararam por aí. Enquanto o povo estava chegando na delegacia, os vizinhos do tal Roberto tacaram pedra na casa, invadiram a casa e quebraram tudo. Eles já estavam fixos com essa ideia de arrebatamento e queriam ver nem que fosse ele próprio ser arrebatado naquele dia. E aí foi quando o Roberto fugiu da casa com medo, né? Lógico, os vizinhos tudo pularam o muro da casa dele, e aí ele pulou o muro pra fora e saiu vazado também, e segundo testemunhas, com uma pistola e um terçado. Aí a polícia chegou no local junto com o caminhão do corpo de bombeiro, porque estavam ameaçando tacar fogo na casa onde funcionava essa seita, né? Essa igreja, ou enfim, essas coisas todas. E aí eu vou colocar pra vocês um trecho desse vídeo também. O Corpo de Bombeiros Militar veio, se não tem nenhum tipo de risco de incêndio, tá? O pessoal tava com os ânimos aqui aflorados, teve gente que ameaçou tacar fogo, mas não é o que é recomendado a fazer, até porque é um patrimônio, independente de qualquer coisa, é um patrimônio particular, e a orientação da polícia aqui é pro pessoal se acalmar. Acabou a seita, acabou tudo, não tem mais. É, meus amigos, o Amazonas não é para amadores não. Espero que peguem esse guru, porque ele tá fugindo até uma hora dessa, né? E aí ele precisa se explicar o que estava acontecendo ali, porque tá muito mal contada essa história. E iremos acompanhar tudo para trazer para vocês nos próximos dias aqui, esses desdobramentos. A polícia busca agora, além de tudo, saber como as pessoas foram atraídas e como chegaram à residência. O inquérito foi aberto e o líder da seita segue sendo procurado. E assim que a gente tiver o rosto desse bonito, a gente coloca aqui para vocês também. E aí, como eu disse para vocês lá no início, o senhor José Roberto afirmava ser devoto de Nossa Senhora Consolata e que havia inclusive casado seu filho, José Augusto, lá há 15 anos. E no mesmo bairro, Jardim Florestal, tem uma igreja católica, Nossa Senhora Consolata. Aí, claro que os membros da igreja católica, né, Nossa Senhora Consolata, igreja que acabou sendo envolvida na situação, eles se pronunciaram e negaram a participação desse senhor José Roberto. E segundo elas, ele não faz parte lá dessa igreja, dessa congregação. Pode ser que ele tenha feito lá atrás, quem sabe, mas que há muitos anos ele não participa lá, pois elas sabem exatamente quem são as pessoas que fazem parte, quem vai à missa, quem participa das orações, quem frequenta, e tem certeza absoluta que nenhum senhor José Roberto congrega lá. E aí eu vou colocar para vocês também esse trecho dos membros da Nossa Senhora Consolata. É o que eu estou falando, né? Eu participo aqui já tem mais de 12 anos. Porque a gente chegou aqui em 2010, a igreja já existia aqui, e então há mais de 10 anos a gente já está aqui. Eu não conheço essa pessoa e acredito que as meninas também não conheçam, porque desde que a gente começou a participar aqui, eu não conheço nenhum José Augusto que tenha participado aqui ou que participa, até porque a gente sabe quem participa, a gente tem os nomes das pessoas que participam aqui e não tem nenhum José Augusto. Não, ele era José Roberto. José Augusto foi o que seria faleceu, o filho, né? Seria o faleceu. Há 3 anos, esse que Ainda aparece assim, na revelação e sonho para o seu pai, que é o Roberto. Ainda o assim, seu nem José Roberto, é nem que José Augusto não participam, porque a gente sabe quem participa aqui.
E não tem, o único José que eu conheço é meu pai. E outra coisa que eu achei bem interessante da defesa delas é sobre a superficialidade da questão de porque ele casou o filho dele lá. Tá, mas isso não significa necessariamente que a pessoa congrega lá, ou sequer frequente. Até porque tem gente que casa em uma igreja, mas não necessariamente está ali religiosamente. E aí eu vou pôr pra vocês essa fala também, até porque elas têm muitos projetos dentro da igreja e jamais imaginaram que a igreja fosse ser conhecida ou posta em polêmica como esta. Bom, mas olha, surgiu um comentário, eu acredito que na live do colega, surgiu um comentário que o casamento do filho desse homem tinha sido realizado aqui na comunidade, mas isso aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, já pode ter acontecido, mas já faz tempo, né? Exatamente. Foi o que eu disse anteriormente. No início podem ter feito parte daqui, podem ter participado antes, mas agora já não fazem mais parte daqui. E em todo o tempo que eu participo aqui, a gente não conhece essas pessoas. Até porque não é porque casou aqui na igreja que vai fazer parte da igreja. Muita gente vem em casa e não frequenta. Só para receber a bênção do padre, né? Só para casar e se manda. Não é, Só para ter o local para fazer. Não pode relacionar, né? Não pode relacionar, até porque se casou, legal. Agora, usar o nome da igreja numa situação onde a gente não tem nada a ver é chato. Até porque a gente tem projetos, tem momentos que a gente reúne os jovens e outras pessoas e ninguém divulga. Forma. E a gente não queria que conhecesse a nossa igreja dessa forma, por uma forma negativa, né? As pessoas... Bom, e quem frequenta a igreja católica sabe que esse negócio de confinar até ser arrebatado não faz nem sentido. E torço para que esse caso caia logo no colo do delegado Cícero Túlio, que é de repente que esse povo toma tenência. E esse foi o vídeo, comenta aí o que vocês acharam disso tudo, se vocês acham que tem alguma semelhança, se isso é uma seita ou não é, se a polícia agiu certo ou não, enfim. Participe comentando, que a gente gosta muito de ler os comentários de vocês e tentamos responder ao máximo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. E se você gostou e achou que ele foi útil, deixe o like, se inscreva no canal e quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!